Começa agora a nova comissão de inquérito. Hoje recebemos o antigo ministro José Vieira da Silva. Bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Está com ar desconfiado. Está com ar desconfiado. Comissão de inquérito. Só não me assusta. Convém um certo recato na comissão de inquérito. Temos 5 perguntas para lhe fazer. Cada resposta certa vale 5 pontos. Se pedir escolha múltipla e acertar, só recebe 2. Respostas erradas valem 0 pontos. Ontem, só para ter uma referência, António Nogueira Leite fez 22 pontos. Que é um bom score. Sim, É 22 um bom a 25 score. é No bom. máximo 25. Vamos a verdade. isto? Mas ele é financeiro. E não aceitamos aquelas respostas de se refugiar no artigo não sei quantas para não Ficamos responder. Tem de todos- responder. Tem que responder. que eu Mesmo quisesse, com ajuda. Mesmo que eu quisesse, não conseguia. Vamos a Bem, isto. vamos começar aqui por uma pergunta levezinha e para aferir também do seu sportinguismo. O último convidado que esteve aqui, um dos últimos convidados foi acusado por mim de ser sportinguista e não era. Mas agora já confirmamos que o Vieira da Silva é sportinguista. Portanto, esta deve saber. Quem era o treinador do Sporting nos 7-1? Não é preciso dizer mais, toda a gente sabe que é o 7-1. Infelizmente lá. para uns. Estava lá, Estava lá. marcou algum Foi gol. um dos dias mais felizes da minha vida. Imagino que sim. Agora, o treinador... O que é que interessa? De facto, não interessa nada. Mas com 7 golos. Claro, mas... Isto foi contra o Benfica, não eu foi? sei Foi contra o quem Benfica. Foi Foi. quem foi, mas não estou a lembrar do nome. Quer uma ajuda? Foi, espera aí, foi o... Tento lembrar-se quem estava no banco, assim no campo, a dar indicações. Pode ser que isso. tenha assim uma memória, uma imagem à cabeça. Eles somente estavam os golos. Pois, claro. Eles começaram a cair. Ainda por cima foram tantos, não é? Mas foi o Manuel João, é assim que ele se chama? É quase. Manuel. Manuel, Manuel, depois o seu primeiro nome. Manuel José, É isso. Está certo. 5 pontos. Mas já percebemos que é adepto de estádio. Continua a ir ao estádio? Sim. O ano passado fui todos os jogos. Todos os Também jogos era- em casa. Todos os jogos em casa. Não fui. Este é o E melhor. fui agora à Supertaça, que não... Que não correu muito Não correu bem. muito bem. Mas a partir daí as coisas entraram Sim. nos carris. Este é o melhor Sporting de que se lembra. Provavelmente. Claro que o Sporting que tinha o Manuel Fernandes, o Oliveira e o Jordão Sim. era... Mas do ponto de vista de resultados e a forma como estão a jogar agora é de facto muito, muito impressionante. E a responsabilidade maior é de quem? É o treinador? São Não, as eu acho que é escolhas dos do jogadores? treinador e do gestor de contratações. Que O Viana, o diretor o Viana desportivo. foi jogador do Sporting e que é de facto uma pessoa que um pouco de forma discreta tem um papel muito importante, mas acho que quem revolucionou o clube e a forma de jogar foi Ruben Amorim, que seria aliás um excelente político se dedicasse a tal. Mas Ainda vai a tempo. ainda vai a tempo. Ainda é novo. Que eu admiro muito como pessoa e como treinador. E o que é mais viciante? É o futebol, o Sporting neste caso, ou a política, ou o PS, se quiser? Isso é uma resposta muito difícil de dar. Cá está. Pois é. Muito difícil de dar, porque já me pus a mim mesmo essa questão. Quero o campeonato ou ganhar as eleições. Mas... A sério, isso é já... Se fosse especulei feito... sobre isso. Já especulou. E então? E não Se encontrou tivesse resposta? poder só um desejo, não é? Eu acho que, apesar de tudo, umas vezes mais, outras vezes menos, iria para a vitória eleitoral. Acha que é mais relevante para É o um país? sacrifício para mim. Se me perguntasse no jogo Benfica-Sporting, aí as dúvidas eram maiores ainda. Eu, além de ser sportinguista, sou anti-benfiquista. Portanto, é mais difícil... Isso também é normal. Também é normal, As duas pois coisas é. normalmente vêm juntas. Mas deixe-me perguntar-lhe, e perdoa-me a ignorância, não sei se já alguma vez assumiu responsabilidades diretivas no Sporting. Não. E é uma coisa que Nem nunca pensa fui fazer. nem nunca vi nenhum jogo sem ser no meu lugar. Cativo. Mas pensa, é uma coisa que pensa fazer? Não. Nem que lhe pedissem muito. Não. Não faz parte. Paixões, das minhas- Não, outras responsabilidades. é paixões de bancada. claro. É paixões de estar no meio das pessoas, de ver o futebol, de ir para lá. Vou
quase sempre com os meus filhos, temos 3 cadeiras lá e pronto, é uma forma também de E vai encontrar a equipado, família. cachecol, essa coisa toda ou não? Como? Vai com cachecol, camisola... Insultou o Tendo- árbitro. Tendo a ir, não insulto o árbitro, porque pode estar lá alguém perto e conhecer-me e ser uma notícia de problemas. mas portanto, é uma questão de... Mas também nunca tive muito essa tendência. No futebol insulta-se mais os jogadores da própria equipa do que o árbitro. Do árbitro. Também é verdade. Mas enfim, eu tento não fazer nada disso. Então, 5 pontos. 5 5 pontos já Fica para acabou. dentro. É. O José Vieira da Silva nasceu no Dia dos Namorados. É verdade. É romântico? Esta não conta. Não é. Esta não conta. 5 pontos. Era o José Cid que tinha romântico, mas não tropa. Exato. Talvez. Nasceu na capital do vidro, a Marinha Grande. Em que ano foi fundada a Real Fábrica de Vidros? Século XVIII. Em que ano? Ui. Maria João também Esta- és cruel. esta Não, foi o ano de tramada. facto é... Eu diria Então vá. qualquer coisa como foi no século XVIII? 1760. Está certo. Está certo. 69. Considerar. Está certíssimo. Foi na- Tá. saltou na década. Foi em 69, sim. Claro. Gouveia Melo, almirante, Gouveia Melo é almirante da Marinha Portuguesa. Isto é muito refrescado, não é? Marinha Grande. É uma Marinha Grande. E numa altura em que se fala. Foi muito bom, não foi? E numa altura em que se fala cada vez mais das presidenciais, se vier a confirmar a candidatura de Gouveia Melo, teria o seu apoio? Nunca. Quem gostaria de ver em Belém? Isso. Alguém que tivesse capacidade de gerir o cargo com independência, com a distância necessária face aos outros poderes públicos e com sobriedade. Mas porque E Gouveia é a Melo resposta era tão, porque tão, eu nunca, tão perentória? Não, porque eu acho que não faz parte da... Claro que toda a gente tem direito a concorrer, desde que tenha a idade mínima e por aí fora. Mas acho que não corresponde a uma tendência, não digo aceitável, mas razoável da nossa democracia ir aos quartéis buscar um Presidente da República. E Mário Centeno seria um bom nome para o PS? Claro que sim, acho que sim. Achas? melhor? Outros, mas... isso não vou dizer. Eu nem sequer sei que se ele quer. Sim. Mas é um nome que tem sido muito falado. Tem sido um pouco falado. Sim. Mas pronto, Mas acha que tem as qualidades que estava a descrever há pouco para o cargo? Não sou só eu que acho. Acho que há muita gente, mesmo concorda ou não discorda, naquele perfil que eu tracei, há muita gente que acha que ele possui essas qualidades. Mas, Naquele perfil que traçou, não disse socialista. Acha que o PS deve indicar ou apoiar um militante socialista? para mim não é a questão fundamental. Mas deve unir-se em torno de uma candidatura? Acho que sim. Acho que já passaram tempos demais em que o PS não conseguiu encontrar-se numa estratégia para as presidenciais e, portanto, parece-me impensável que isso não aconteça. Agora, se é militante inscrito ou não, isso não parece, desde que seja uma pessoa comprometida com uma orientação progressista, com um perfil social-democrata verdadeiro, da raiz. Sampaio da Nova é um nome Acho que lhe agrada? já passou esse tempo. É uma pessoa muito respeitável, eu apoiei na campanha eleitoral, mas não me parece que seja uma alternativa. Acho que precisamos de fazer uma ruptura geracional, portanto, de uma forma muito simples. E também de género, uma mulher candidata à presidência da República seria uma boa opção. Naturalmente. É sempre uma boa opção, temos uma diversidade que a sociedade tem. Agora, resta saber se há alguma que tenha o perfil que eu identifiquei e que esteja disponível. Continua a ser consultado de alguma maneira pela direção do PS para este tipo de assuntos? Obviamente que os líderes não decidem sozinhos, não é? Não tenho sido consultado. Mas está afastado da vida partidária ativa? Não estou completamente afastado. Eu faço parte da Comissão Política, que Claro. é um órgão que reúne com alguma regularidade, um órgão de debate. Tenho uma ligação essa mais intensa a uma fundação que, não sendo organicamente do PS, está ligada, que é a Fundação República, e não tenho mais nenhuma atividade. Ocasionalmente convido-me para ir um sítio ou outro, mas consultas para efeitos de
escolher a minha opinião, não posso dá-la na Comissão Política, já o fiz, em algumas circunstâncias, mas não sou consultor da direção do partido. E que avaliação é que faz da forma como Pedro Nuno Santos está a exercer o cargo e a fazer a oposição ao governo? Como é sabido, eu não apoiei Pedro Nuno. Como é sabido? Se calhar não é sabido, mas Sim, tenho é a público. pretensão por diversas razões, uma das quais tem a ver com o que eu chamei na altura os riscos de algum esgotamento do posicionamento estratégico, da autonomia estratégica do Partido Socialista. Acho que esta liderança ainda é muito recente. As pessoas, assim como no governo, ainda estão a habituar-se aos novos fatos. Olham para o espelho e veem aqueles fatos e provavelmente ficam felizes. Mas é cedo para avaliar. Acho que, de facto, esta questão da tal autonomia estratégica não está ainda consolidada. Quando falava de autonomia estratégica, falava da experiência da Geringonça e de, eventualmente, o PS estar a ser muito colado ao Bloco de Esquerda e ao PCP, era isso? Sim, no sentido em que eu não acho que o Partido Socialista ganhe o que quer que seja com lógicas frentistas. A Geringonça foi uma coisa diferente, foi uma situação em que se exigiu que a vontade popular se concretizasse naquele acordo, mas ela própria caiu não por vontade do Partido Socialista, mas por vontade dos outros partidos. Mas não põe essa hipótese nem mesmo, por exemplo, para uma candidatura à Câmara de Lisboa? São coisas de diferentes. Lisboa. O PS já teve candidaturas conjuntas com o Partido Jorge Comunista, Sampaio. com o Jorge Sampaio, e todo esse processo, a partir de João Soares também foi. Portanto, e eventualmente noutros sítios, não me recordo agora de todos, e isso é uma coisa perfeitamente aceitável, até porque a nossa legislação eleitoral das autarquias é um pouco diferente daquilo que se passa no governo na República, porque quem é o Presidente da Câmara é do partido que fica à frente. Sim. Não é possível fazer essas coligações pós-eleitorais. É muito mais difícil porque estamos em território executivo e, portanto, é sabido que um Presidente de Câmara tem muito poder. Infelizmente, há demasiados casos em que vereadores da oposição, uns tempos depois, alinham com o partido que venceu as eleições e, portanto, dão-lhe uma maioria que eles não tiveram nas urnas. Mas eu acho que por isso mesmo é conveniente que as forças se alinhem, se conseguirem, antes das eleições. Eu veria, não apenas em Lisboa, sempre que houver coincidência das opções estratégicas, quando não houver. Portanto, estamos com 10 pontos, 10 pontos. 10 pontos. 10 pontos, sou pleno Está até a começar agora, não é? muito bem. Está muito bem. Vamos Vamos então avançar. para a terceira Já pergunta. posso ir ao oral. Exato. Vamos para a terceira pergunta. A Vieira da Silva foi Ministro da Segurança Social e a primeira Lei de Bases da Segurança Social entrou em vigor em 1984. Quem era, na altura, o Ministro do Trabalho e da Segurança Social? Em 1984. Em 1984... Eu sei essa. Tudo a apelar à sua memória. Mas Quer hipóteses? Posso lhe dar aqui hipóteses. Governo de Bloco Central, não era? Exatamente. Mário Soares, Primeiro-Ministro. era do PSD Sim. e era... Não foi naquele curto espaço de tempo em que Leonor Beleza foi Ministra. Penso que não. Não foi. Penso que não. Eu devia saber isso. Então, mas eu posso lhe dar aqui 3 hipóteses. Quer? Está bem. Então vamos aqui, 3 hipóteses. Luís Mira Amaral, Eduardo Ferro Rodrigues ou Amândio de Azevedo? Foi Miramar. Foi uma das... Foi Amândio de Azevedo. Foi Amândio de Azevedo. Perdi esta. Perdi a que não devia ter perdido. Esta lei de base entrou em vigor precisamente... Até porque lá no Ministério, quando o Ministério fez 100 anos, foi colocado lá. A galeria Com todos os nomes. Sim. Mas esta lei de base entrou em vigor no governo de Bloco Central, como dizia o Paulo, no governo liderado por Mário Soares. Hoje PS e PSD não se entendem muito sobre o orçamento. De resto, ontem Pedro Nuno Santos dizia que não há negociações em curso. Vamos ficar sem orçamento? Acho que ainda é muito cedo para
para fazer essa afirmação. Acho que nós estamos ainda nos preliminares do processo de decisão sobre o orçamento. Acho que Mas parece que está tudo parado, parece que ninguém fala com ninguém. A fala tem sido excessiva, quer da parte da oposição, que não dá uma indicação clara da oposição, do Partido Socialista, quer da parte do governo. Assistimos a algo um pouco caricato, que foi o Soares dizer que o orçamento não deve ser discutido na praça pública, mas esteve meia hora a discutir o orçamento perante as câmaras. Não é assim muito razoável. Não acho que esteja a haver a vontade ou a capacidade, provavelmente será mais isso, de criar um clima que favoreça uma convergência possível. Por parte dos dois lados, tanto do PS como do governo. Sim, acho que todos têm cometido, a meu ver, na minha modesta opinião, todos têm cometido erros na gestão deste processo. Mas não acha que o PS neste momento está um pouco obrigado politicamente a viabilizar, quanto mais não seja pela abstenção ao orçamento? Não sei. Há duas propostas que entraram no orçamento que, como têm sido apresentadas, julgo eu que colocam muitas dificuldades ao Partido Socialista de as votar, que é o chamado IRS pré-35 e a baixa do IRC. São duas mudanças estruturais no nosso sistema fiscal em que precisariam de um debate. Vamos lá ver, o Governo tem uma minoria dentro da Assembleia. Não pode governar como se tivesse maioria absoluta, como aparenta querer fazer. E, portanto, para alterações no nosso sistema fiscal, é bom que quem governa saiba escolher os parceiros. Porque se avançar nesta forma, particularmente com o IRS pré-35, quem é que compreende que alguém com 34 anos tenha uma redução de impostos incomparavelmente maior que alguém com 63 que ainda está a trabalhar nos últimos anos da sua carreira, ou com um reformado que tem 75 anos? Acho que é muito difícil compreender isso. E, portanto, são medidas que eu acho que não são suficientemente pensadas. E, portanto, a negociação deverá ocorrer aí. Para esse efeito, era bom que houvesse capacidade de entendimento. Muito bem. De 10 pontos, não é? 10 pontos, vamos sim. para a quarta questão. Vamos continuar no tema da segurança social. O fator de sustentabilidade foi o Vieira da Silva, enquanto ministro, que introduziu este fator, passa aqui a redundância, no cálculo da pensão, e todos os anos ele mexe com a idade de reforma. A pergunta é qual será a idade de reforma oficial, calculada pelo INE de acordo com o fator de sustentabilidade, que vai vigorar em 2025? 2025... O fator de sustentabilidade... Ainda não foi determinado o fator de sustentabilidade. O que foi determinado foi o acréscimo... O acréscimo em meses, no caso, Sim. Qual é a idade oficial de reforma? O acréscimo... Em função da esperança de vida, não é? Sim. Sim. Julgo que passou para 66 anos e 5 meses. Vamos considerar, há aqui um acerto de meses. Vamos considerar, o que é que tens de dizer? Vamos considerar certo. Não, é que houve um recuo. E 7 meses. Foi. Sim, houve um recuo com a pandemia. No período da pandemia. Claro, por causa da E depois ele mortalidade. foi recuperado agora nos últimos anos. Acho que sim, consideramos por aproximação os 66 anos e 7 meses. Esta é mais uma matéria e peço-lhe também aqui uma resposta telegráfica. Esta da segurança social eternamente discutida devia também merecer entendimentos entre o PSD ou o Governo e o PS neste caso. A segurança social é um dos sistemas mais estruturantes da sociedade. Basta lembrar que quando alguém entra, por exemplo, aos 20 anos, para o sistema de segurança social descontando, ou aos 25, vai estar dentro do sistema, se não se for embora, até provavelmente aos 80 e tal anos. Até morrer. Até morrer. Portanto, mesmo do ponto de vista contabilístico, há fluxos ligados num período tão... Não há nada parecido no nosso sistema, nem nos outros sistemas. E, portanto, eu julgo que, na prática, tem havido esse consenso imposto pela sociedade. Pela demografia, de alguma maneira? E pela sociedade. A sociedade não está muito disponível para mudanças, para rupturas, tem receio de aventuras e há uma espécie de veto político, como se fala na ciência política, há uma espécie de veto popular
a mudanças arriscadas. Por isso mesmo, julgo que é vantajoso que haja não diria um entendimento, mas uma compreensão da necessidade de algumas coisas permanecerem previsíveis. E é isso que tem acontecido, Tem acontecido na nos prática, anos. mesmo sem um entendimento explícito. Vamos avançar Vamos à para a última pergunta. Vamos. Gosta 15 de cinema? 15 pontos. 15 pontos até agora. Sim, não é a minha Esta, eleição. Eu acho que esta é um bocadinho difícil, não sei porque é que eu fiz esta pergunta. Bem, mas vamos lá. Ao longo da história dos prémios da Academia de Hollywood, os Oscars, apenas 8 mulheres foram nomeadas para o Oscar de melhor realização. Uma delas é filha de um realizador que recebeu esse prémio. Coppola. Certo. Devia valer mais. Não ouviu o resto da pergunta. E não é muito a sua área de eleição. Muito bem, muito bem. Esta merecia até 7 pontos. As mulheres continuam subrepresentadas na política? Acho que sim. Acho que sim. Tem sido feito muito. Há muita gente que contesta a lógica das cotas, mas eu acho que tem sido muito importante. Ao nível de cargos executivos, isso tem sido conquistado no governo. Os últimos governos têm sido quase paritários ou mesmo paritários, mas na escolha para lugares executivos, em muitas áreas, mesmo em áreas onde as mulheres são largamente dominantes, olhemos para o sistema de saúde, em que as mulheres são largamente dominantes, os cargos de responsabilidade no sistema, não estou a falar da política, são ainda muito enviesados e há preconceitos que permanecem e que são prejudiciais para a sociedade no seu todo. Um dos governos de que fez parte António Costa foi alvo de várias críticas por haver várias relações familiares dentro do governo. Uma delas era do José Vieira da Silva, tinha também a sua filha no governo. Isso incomodava ou era uma limitação ao exercício das funções? Limitação não era, porque eu tinha uma responsabilidade numa área específica, participava nos dois Conselhos de Ministros, e ela tinha outra responsabilidade muito distante do ponto de vista da orgânica do governo da minha. Mas compreende as críticas que eram feitas na altura? Acho que as críticas têm que ser feitas quando há fundamento para as fazer. Portanto, a minha filha teve um percurso que foi ela que escolheu, sem nenhuma influência minha. Minto. A influência existe porque ela me conheceu desde muito nova a ter atividade política ou até a ter cargos políticos. E isso indiretamente influencia sempre um filho. Agora, no percurso dela no Partido Socialista, eu nunca tive nenhuma interferência e, portanto, acho que as pessoas, quando analisam os casos, eu compreendo que as relações familiares não devem ser de todo um critério de escolha, mas também não podem ser um critério de exclusão. Senão, numa das mais antigas democracias do mundo, Estados Unidos, esperemos que continuem como uma democracia, tivemos um presidente que tinha o irmão como procurador-geral. No Reino Unido, essa sim, provavelmente a democracia mais antiga do mundo, tivemos irmãos no governo, ainda muito recentemente, creio que com Boris Johnson, se a memória não me falha. Portanto, a questão é ver mesmo se há uma estratégia que é ilegal, ilegítima, ou se são casos pontuais que ocorrem na vida. Acho que a minha filha já demonstrou que não, que a vida política dela nunca teve a ver com o facto de ser minha filha. Eu gosto muito dela, ela gosta de mim. Nem falamos assim excessivamente de política. José Vieira da Silva, 20 pontos. Foi bom. Nada mal. Foi muito bom. Aquela que não devia ter falhado. Eu tenho estudado a história da ciência social. Mas pronto. Muito obrigada por ter aceitado o desafio. Foi um gosto tê-lo connosco. Obrigado. Obrigado. A Comissão de Inquérito regressa amanhã com a economista Vera Gouveia Barros.